Olá, turma do nono B, tudo bem com vocês? Olhe nós aqui outra vez para o nosso novo encontro dessa semana. E essa semana esse nosso encontro vem também com novos avisos. Veja, eu gostaria de parabenizar todos que estão fazendo atividades. Muito bem, continuem fazendo as atividades. Porque as atividades de vocês, além de valer nota, contarão como frequência. Isso mesmo. O diário eletrônico, a Secretaria da Educação reativou o diário eletrônico e a forma que nós temos de marcar a frequência de vocês no diário é diante das atividades que vocês nos devolvem. Então, quando eu passo a atividade para você e você me devolve no prazo que eu lhe digo lá, então aí eu coloco presença na sua frequência. Se você não me devolve as atividades, eu não tenho como colocar presença. Então, por favor, se você tem colegas que não estão fazendo atividades, fala esse colega: ei, cara, olha, tá tendo atividade dos professores e a atividade agora vale presença. Por quê? Esse ano de 2021 não será como o ano passado. As aulas remotas serão contadas com a frequência. Então, não vai ter esse negócio de aluno não fez e passou. Não. Ele tem que fazer, tem que participar e tem que ter frequência. Certo? Então, desde já, quem não tem, vocês avisem, né, ao pessoal para poder fazerem as atividades. Se tiver alguém dizendo: não, mas passa mesmo assim. Dessa vez, não. Dessa vez, a gente precisa marcar a frequência de vocês. Então, vocês precisam dar as devolutivas, dar as atividades, mandar foto das atividades para a gente no prazo que a gente pede. Isso em todas as matérias, certo? Hoje tem um quadro novo aí para vocês, ó. Tirem um print da tela. Se bem que vocês já copiaram esse assunto que foi sobre o sujeito. Tirem aí o print da nossa tela, por favor. Chegar um pouquinho mais perto. Assim, tá bom? A letra da professora hoje tá horrorosa. Mas tudo bem. Bom. Então, já vimos o que é o sujeito. Sujeito é o elemento da oração que realiza a ação do verbo. Realiza o comando que o verbo dá, né? Então, o sujeito, ele só precisa estar na frente da frase? Ele só fica na frente no início da oração? Não. O sujeito, ele pode ficar em qualquer lugar da oração. E como é que eu faço, gente, para achar o sujeito de uma oração? Que pergunta eu faço ao verbo? Quem lembra? Eu pergunto quem ao verbo. Por mais que a pergunta, em algumas frases, fique estranha, mas quando eu pergunto quem ao verbo, eu recebo a resposta de quem é que está realizando a ação do verbo. Certo? Se eu não perguntar quem, eu vou ter outras respostas. Se eu perguntar o que, eu vou achar o complemento do verbo, que isso vai ser mais adiante, que a gente vai rever. Se eu perguntar onde, quando, enfim, a pergunta tem que ser quem. Aí vamos lá. Já temos aqui 3 orações que vamos analisar. A primeira oração é o seguinte: são irmãs Joana e Rosa. Qual é o verbo dessa oração? Irmãs? Não, não é verbo. Lembre que o verbo é aquela palavra que a gente conjuga. São é o verbo. Então, eu vou realizar a pergunta quem ao verbo para poder descobrir o sujeito da oração. Quem são irmãs? Quem são irmãs? Quem são? Joana e Rosa são irmãs. Então, Joana e Rosa é o sujeito desta oração. Certo? Na letra B, meu vaso preferido foi quebrado. Meu vaso preferido foi quebrado. Qual é o verbo? É uma locução verbal, né? Opa, assim vai aparecer o sujeito. É uma locução verbal, foi quebrado. Aqui é o sujeito. Então, quem foi quebrado? O vaso, certo? Mas é qualquer vaso? Não. Meu vaso. Mas é meu vaso o quê? Preferido. Então, meu
vaso preferido. Isso tudo aqui, ó, é o sujeito da oração. Carlos sofreu um acidente. Qual é o verbo? Não, tem o verbo acidentar, mas aqui acidente é substantivo. Qual é o verbo que está flexionado, conjugado? Ele sofreu. O verbo é sofreu, ó. Quem sofreu? Carlos. Então, o sujeito dessa oração é Carlos. Certo? Então, o sujeito é aquele termo que a gente acha perguntando quem é o verbo. Tá? E o sujeito possui algumas classificações. A palavra mais importante do sujeito é chamada de núcleo do sujeito. Em virtude disso, nós temos no núcleo do sujeito, na maioria das vezes, um substantivo ou alguma palavra que se torna substantivo, certo? E aí, a classificação do sujeito vai depender justamente desse núcleo ou da quantidade de núcleos que existe em uma oração. Então, eu vou colocar aqui para vocês 2 tipos de sujeito. Depois nós vamos ver os outros, certo? Que são os sujeitos mais comuns. Sujeito simples e sujeito composto. O sujeito simples é esse aqui. É aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, só possui uma única palavra importante. O sujeito composto é esse aqui de baixo. É aquele que possui 2 ou mais núcleos, ou seja, 2 ou mais palavras importantes. O que seria essa palavra importante? Seria uma palavra que não pode ser retirada do sujeito de jeito nenhum, senão a frase perde sentido. O sujeito perde sentido. Então, dessas 3 frases aqui, vamos ver qual delas tem sujeito simples e qual tem sujeito composto? Vamos lá. A primeira. Sujeito, Joana e Rosa são irmãs. Sujeito, Joana e Rosa. Esse sujeito aí, será que é simples ou composto? Ele só tem uma palavra importante ou ele tem mais de uma? Veja, se eu retirar Joana, fica Rosa são irmãs. Vai ter lógica essa frase? Não. Se eu tirar Rosa, vai ter Joana são irmãs. Então, eu posso tirar algum elemento aqui do sujeito? Não posso. Então, quando eu tenho 2 ou mais palavras importantes, o sujeito é um sujeito composto. É o caso desse sujeito, dessa primeira frase, ó. Sujeito composto, que é aquele que tem 2 ou mais palavras importantes. Já na letra da segunda oração. Meu vaso preferido foi quebrado. Às vezes a gente vê assim, né? Vige, tem muita palavra, é sujeito composto. Calma. Calma. Vocês mesmo, quando eu perguntei o sujeito, vocês disseram vaso. Por quê? A palavra importante daqui é vaso. Se eu retirar o meu, fica vaso preferido foi quebrado. Falta alguma coisa, falta, mas você entende a oração. Já se eu tirar preferido, meu vaso foi quebrado, você entende a oração. Então, a palavra mais importante é vaso. Essa não pode ser tirada. Meu preferido foi quebrado. O que é preferido? Então, vaso é a palavra mais importante. Então, por mais que tenham 3 palavras, mas só tem uma que é importante. Então, esse sujeito é simples ou composto? É sujeito simples. Sujeito simples. Porque só tem uma palavra importante. Agora, esse último aqui. Carlos sofreu um acidente. Eu vou deixar para vocês falarem. Carlos é sujeito simples ou composto? Não tem nem o que dizer, né? Sujeito simples. Só tem uma palavra no sujeito. Ou seja, a única palavra importante é o sujeito simples. Ok? Ficou claro aí? Agora vamos lá. Vamos para uma atividade. Nós vamos responder juntos uma atividade. Deixa eu pegar aqui para botar para vocês. Bom, turma, vamos lá. Então, a nossa atividade que vamos fazer em sala é esta aqui, que estou colocando para vocês, tá vendo? Gostaram do nosso passe de mágica? Está aqui a nossa atividade. Vamos fazer juntos. Eu vou apagar aqui o quadro rapidinho, também no passe de mágica. Olha, piscou, vocês piscarem, que abrirem os olhos, já vai ter apagado. Pisca aí. Tá vendo?
É só no piscar de olhos que a mágica é feita. Já está tudo apagado. Então, vamos lá. Essa atividade aqui, colocando de novo para vocês, né, é a que nós vamos fazer agora. Então, nessa primeira frase que temos aí, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu dar uma espiada aqui. A menina é muito alta. Então, aqui está pedindo o quê? Circule o sujeito das orações. Na verdade, eu não botei o enunciado, quer dizer, botei. Circule o sujeito das orações, certo? E aí, você vai copiar de um lado o sujeito e do outro o predicado, como ele está pedindo aí. Mas você basta circular, certo? Vamos fazer só circulando. A menina é muito alta. Qual é o sujeito da oração? Acha o verbo. Qual é o verbo? É. Quem é alta? A menina. Então, na letra A, o sujeito é a menina. Então, vocês colocam, circulam, copiem a frase toda. Deixa eu copiar aqui. É muito alta. Eu não vou copiar todas as frases não, meus amores. Por quê? Por causa do tempo do vídeo, para não ficar muito longo para vocês. Vocês copiam no caderno de vocês. Coloquem aí bonitinho, ó, atividade. Essa é a de sala, tá? A de casa eu vou deixar no final do vídeo. A menina é muito alta, então circula o sujeito, a menina. Vocês copiam as frases daqui dessa atividade. Não deixem de copiar. Vou botar ela aqui no canto para poder responder aqui em cima. Letra B. As borboletas estão passeando pelo jardim. Essa oração, ela tem, por acaso, locução verbal? Tem. Qual é? Estão passeando. Então, quem estão passeando? Isso. As borboletas. Então, o sujeito da oração é as borboletas. Vocês circulam aí as borboletas. Certo? Lembre que tem o resto da frase. Copiem toda. Letra C. Joana e Antônio saíram hoje cedo. Quem saíram? Joana e Antônio. Posso só circular um ou só circular o outro? Não, né? Então, Joana e Antônio serão o sujeito da oração. Agora me digam, esse sujeito será um sujeito de que tipo? Simples ou composto? Isso, nono ano. Muito bem. Sujeito composto. Vamos à próxima. Estavam hoje na livraria da esquina Joana e Maria. Qual é o sujeito dessa oração? Não. Estavam não é sujeito, não. Estavam é o verbo. Você pergunta quem é o verbo. Quem era que estavam na livraria? Agora, nono ano. Joana e Maria. Na letra D, que é a quarta frase, não é isso? Vai ser Joana, a frase vem aqui na frente, vai ser aqui no fundo, ó. Joana e Maria. Esses pontinhos representam a frase que vem na frente, certo? Que eu não vou copiar para não perder tempo. Letra E. Despreocupada, Fernanda andava na chuva. Despreocupada, Fernanda andava na chuva. Qual é o verbo? Isso, andava. Quem andava? Fernanda. É o sujeito da oração. Então, Fernanda está no meio, né? É. Tanana, Fernanda. Vocês vão circular a palavra Fernanda, que está no meio da oração. Fernanda é um sujeito simples ou composto? Isso, simples, muito bem. Letra F. Felipe disse que não irá à festa. Quem é o sujeito da oração? Felipe. Se bem que aí vocês observaram que tem duas orações. Felipe disse é uma, que não irá à festa é outra. Guardem esse exemplo que a gente vai falar. É assunto do nono ano. Período composto. Estudo do período composto. Aguardem. Leve e fina, a chuva caía sobre a cidade. Quem acertar essa?
eu vou dar um prêmio. Leve e fina chuva caía sobre a cidade. Qual é? Pensem, vocês sabem. Procurem o verbo, perguntem quem é o verbo. Quem é o sujeito da oração? Não, não, leve não. Também não, fina não. Alguém disse aí, ouvi. A chuva. A chuva. Então o sujeito da oração é a chuva. Então, ó, a chuva que caía pela cidade. Letra H, a penúltima. Os livros estão organizados em pilhas. Isso, locução verbal estão organizados. Quem estão organizados? Os livros. Muito bem. E a letra I, ai meu Deus, só faltou ela. Júlio é um garoto esperto. Vou colocar aqui do lado, será que dá? Júlio é um garoto esperto. Quem é o sujeito da oração? Júlio. Muito bem. Nessa atividade, tiveram mais sujeitos simples ou compostos? Olhem aí. Sujeito simples, né? É o que é o mais comum, na verdade. Certo? Agora, aí continuando o vídeo, vou deixar a atividade de casa de vocês. Respondam e me mandem uma foto até sexta-feira. Não esqueçam que vale frequência também. Tá bom? Beijo grande, até a próxima aula com a continuação de sujeito para vocês. Tchau, tchau.